Com Miguel Morgado, Carlos Guimarães Pinto e também Cristina Rodrigues. Aos três, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos começar precisamente por esta lei das burcas. Acabámos de ver a explicação que foi dada pelo Presidente da República. Cristina, de alguma forma, o Chega que levou e que apresentou este projeto e que levou ao Parlamento, vê uma lei que propôs aprovada, mas não naquilo que era a dimensão que desejaria, retirando o Presidente da República todo o cariz religioso que, de alguma forma, o Chega queria que estivesse associado a esta lei. É uma derrota nesse sentido? Não é derrota nenhuma, pelo contrário, acho que foi mesmo um passo fundamental. Agora, mesmo a versão inicial da lei, aquilo que ela referia era a ocultação do rosto, independentemente da motivação. Isso já estava na primeira proposta que o Chega apresentou. Sim, mas havia agora referência à burca e ao véu integral islâmico. Na exposição de motivos, mas não no articulado. O articulado está exatamente como estava antes. Refere a ocultação do rosto e refere também que, mesmo por razões religiosas, não pode haver essa ocultação. Portanto, mantém exatamente esse mesmo princípio que constava no primeiro texto que nós apresentámos. Eu acho que isto é um passo importante a vários níveis, não só como o próprio Presidente da República identificou, e nesse caso tenho que dizer que bem, no que diz respeito à questão da igualdade entre mulheres, parece-me essencial. Nós não podemos, no nosso país, permitir que mulheres sejam obrigadas a usar certos tipos de vestuário só seja quais for as razões, e aquilo que foi dito pelo Sheikh David Munir é pertinente na parte em que ele diz que, de facto, não está aqui a haver um pecado, porém, ele atribui este ónus às mulheres, e nós sabemos bem que muitas delas utilizam, não é porque elas querem ou não, é porque são obrigadas a fazê-lo, e existem também consequências. Ainda assim, foi importante aquilo que ele disse. Depois, a questão da integração também nos parece fundamental. Quem quiser vir para Portugal pode vir, deve também saber integrar-se e adequar-se àqueles que também são os nossos costumes. E a segurança, que o próprio Sheikh acaba por ele próprio também reconhecer que, por razões de segurança, não se opõem a esta lei, e parece-me também importante. Mas o Presidente da República deixa totalmente fora essa questão da integração de migrantes. Pode deixar, mas há um objetivo legislador e esse portanto, ele faz questão de salientar que estamos perante a aprovação de um diploma com base naquilo que são questões de segurança. Muito bem, mas ele também fala na questão da igualdade entre homens e mulheres. Esse é um ponto que nos parece da maior pertinência. Independentemente disso, a ele cabe-lhe promulgar. Quem apresentou e sabe qual é que era o seu objetivo, sabe que essa também era uma das razões. Eu gostava de, quanto a este facto, mencionar, porque muitas vezes as pessoas dizem que não percebem qual é que é o problema. Eu acho que nós temos que dar aqui também uma mensagem, e acho que esta lei tem essa capacidade de transmitir que, independentemente de quem vier, saber que há retrocessos que nós não vamos admitir nunca. E este é um desses casos. Miguel Morgado, agarrando esta última frase da Cristina, o Presidente da República põe completamente de parte esta interpretação da associação da proibição de não revelar o rosto na rua àquilo que são questões migratórias ou religiosas. Houve aqui este cuidado do Presidente da República para não haver, de alguma forma, algum tipo de aproveitamento político da extrema-direita? Deixem-me só fazer uma nota, é muito rápido. Não. Porque, Miguel, desculpa, só é rapidíssimo e falas logo a seguir. Eu tenho aqui a nota do Presidente da República que diz expressamente a integração social, a não discriminação de género e a segurança resultante de decisões no mesmo sentido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, ele refere a própria integração social. Era só essa nota que eu queria deixar. E também diz onde é de extrema dificuldade definir fronteiras e valorizar de forma equilibrada direitos e deveres. São conflitos de direitos, todos lemos esta nota. Sim, Miguel. Não, o Presidente da República foi aquilo que ele já nos habituou no seu curto mandato. Na campanha eleitoral falava de uma lei que estigmatizava, com os pavores do costume, e agora, na nota da Presidência, ele simplesmente refugia-se atrás da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que incide sobretudo sobre a questão da integração, é que é mesmo da integração. E o Presidente da República cita longamente, e até a frase-chave do Tribunal Europeu, a expressão que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos passou a usar, que é a questão da vivência conjunta. Está lá na nota da Presidência. Por isso, António José Seguro não fazia ideia do problema na campanha eleitoral, provavelmente, não sabia, mas disse o que tinha a dizer, com aquelas suas indignações, aqueles seus arrufos sentimentais e emocionais para impressionar na altura o eleitorado da esquerda, e agora promulgou uma lei que ele dizia que estigmatizava
grupos migratórios ou de imigrantes, com a razão dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não a dele. Bem, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos está preocupado com a questão do facto de a burca ter aparecido nestes últimos anos, décadas, nos países europeus com comunidades migrantes muçulmanas mais numerosas, como um princípio de autossegregação e que, portanto, entre a ponderação do direito de cada um vestir-se como quiser dentro de certos limites, o direito à liberdade religiosa e, por outro lado, ponderando isto, e do outro lado, a questão da autossegregação, que vai fazendo não só a exclusão de um número cada vez mais numeroso de mulheres europeias dentro de comunidades muçulmanas relativamente ao resto da sociedade, mas das comunidades muçulmanas como um todo, o Tribunal disse, na ponderação destes direitos e destes deveres, desta vez isto temos que começar a insistir mais na questão de repudiar, de rejeitar princípios de autossegregação destas comunidades, porque senão é a própria coesão das nossas sociedades que fica em causa. Isto é o que o Tribunal disse, em acórdãos muito famosos, e que o Presidente agora cita em sua defesa. Portanto, o Presidente mudou radicalmente de opinião, tem direito a fazê-lo, mas é António José Seguro a ser António José Seguro. Só uma palavra sobre o Sheikh Munir. Eu conheço o Sheikh Munir, é alguém que eu aprecio muito, e nestas declarações que ele faz, enfim, em que ele é de certa maneira ambíguo, eu também sei de experiência direta a preocupação que ele tem de anos, não é de agora, é de muitos anos, a preocupação que ele tem com os muçulmanos migrantes em Portugal e noutros países, e nem todos os países europeus. A preocupação que ele tem de muitas dessas comunidades se autossegregarem e como ele acha que isso é um dano para essas próprias comunidades e para a sociedade envolvida. Por isso, na verdade, nós temos, neste caso, na nossa Mesquita Central, um Sheikh David Munir que tem esta preocupação em mente há muito tempo. E talvez seja essa a razão para que, no fundo, ele diga que até aceita a lei. Ele diz que aceita a lei por questões de segurança. Mas talvez eu, conhecendo, enfim, com as conversas que eu tive com ele já há muito tempo, que ele também sabe o risco que certas tradições e certos costumes comportam para este problema que agora está a ser tratado por toda a Europa e por nós também. Vamos dar a palavra ao Carlos Guimarães Pinto. Na verdade, imagino que concordo com o que está a ser dito, até porque estou perante representantes de 3 partidos que apoiaram desde o início esta lei. Há aqui alguma possibilidade desta lei dar origem a outras que limitem algum tipo de aspecto cultural de quem entra no país? Eu estudei num país muçulmano, eu trabalhei durante quase 10 anos em países muçulmanos e conheço relativamente bem também quando se pode conhecer essa cultura. Posso dizer que a burca e o niqab não são de todo símbolos religiosos. Trabalhei em vários países muçulmanos onde ninguém usava, aliás foram poucos países muçulmanos em que vi mulheres a usar isso, tirando a Arábia Saudita, eventualmente mais um ou dois, e em alguns países muçulmanos, aliás, é proibido usar tanto a burca como o niqab. São simplesmente proibidos. Estamos a falar de países islâmicos e muitas vezes com governos relativamente conservadores. Aliás, esta proposta veio do lado do Chega, normalmente nesses países até vem do outro lado, até vem das alas mais progressistas desses países a este tipo de proibições. Portanto, não são símbolos religiosos, não é um ataque à liberdade de religião. Eu compreendo, e até sei de algumas críticas, mas os liberais não deviam defender, cada pessoa deve usar aquilo que vai entender, e eu compreendo essa crítica. A questão é que há algumas exceções para isso. E uma das exceções para limitar aquilo que uma pessoa pode ou não usar é se houver legítimas dúvidas sobre se não há um aspecto coercivo nessa utilização, que é o que acontece no caso das burcas e dos niqabs. Ou seja, nós não podemos assumir que as mulheres que usam as burcas ou os niqabs estão a usá-lo de livre vontade. Haverá algumas exceções que estarão, também conheci, mas muitas delas fazem por pressão. E note-se, muitas vezes a pressão nem sequer é dos maridos ou o que é que seja, é do resto da família. E este tipo de proibição, não só, obviamente,
a prioridade é libertar as mulheres desse instrumento de submissão, mas muitas vezes os próprios maridos, principalmente quando são casais mais jovens, o próprio marido não quer. Foi essa a experiência que eu tive. Eles só aceitam aquilo porque, se não o fizerem, a família critica-os por Carlos, não aceitarem. permita-me avançar aqui para uma outra temática, a reforma da Segurança Social e o estudo que foi apresentado ontem, que fala de facto de um déficit se as contas forem feitas juntando as contas da Caixa Geral de Aposentações. Cristina, volto a começar por si. José Luís Carneiro disse agora mesmo numa entrevista aqui à SIC Notícias que considera que a Caixa Geral de Aposentações e o dinheiro que precisar deve sair do Orçamento do Estado e nunca da Segurança Social. Qual é a posição do Chega? Eu só queria fazer uma nota para fechar o assunto anterior, que me parece muito rapidamente, importante. senão não vamos ter tempo a falar disto. E que diz respeito ao facto da nossa lei, já noutras circunstâncias, proibir certas práticas que são culturais noutros países. No caso, a mutilação genital feminina, por exemplo, ou o próprio casamento infantil. E, portanto, isso não é impedimento a que a nossa lei já se tenha debruçado sobre essas práticas e não as aceite no nosso ordenamento jurídico. Sim, dito isto, e passando agora para a questão da segurança social. Acho que é um assunto que nós temos que ver. Acho que este relatório tem que ser visto com obviamente com a reflexão necessária. O próprio Governo, apesar de ter agora este documento, diz que não vai fazer nenhuma reforma atualmente. Percebemos que não é uma reforma que seja fácil de fazer e que merece aqui a discussão. A questão da Caixa Geral de Aposentações é uma questão importante. Nós sabemos, aliás, eu estava a assistir à entrevista e também disse que neste momento nós temos a questão de que não há dinheiro a entrar na Caixa Geral de Aposentações, portanto, de alguma forma aquelas pessoas vão ter que continuar, obviamente, a ter as suas reformas pagas. Eu julgo que... onde é que se vai buscar essa verba quando for necessário? Eu penso que hoje o Presidente do Chega vai abordar essa questão. Na minha opinião, deverá sair também do Orçamento do Estado, não deverá sair da Segurança Social, deve ser separado estas águas, digamos assim. A nossa principal preocupação aqui tem a ver, com a questão que também foi colocada, que diz respeito aos anos, portanto, à idade da reforma, e também a uma potencial conversa que possa vir a surgir sobre redução de reformas, que também não nos parece admissível num país como Portugal, em que uma reforma mínima já é tão baixa como é. Em relação à idade, o que se propõe é haver aqui alguma flexibilização da saída do mercado, ou seja, quem quiser poder ficar eventualmente a meio tempo e continuar a receber uma parte da reforma e também do salário. Chega... Assim, nós não temos nada... Dará a mão ao Governo se seguir esse caminho? Uma questão aqui é, quem quiser ter a possibilidade de ter essa flexibilidade, nós não temos nada contra isso. Agora tem que ver com a questão da idade mínima para se poder ter a reforma integral. E, portanto, isso aí é que nos preocupa. Aliás, nos últimos meses já foi feita muita discussão por causa do Chega, precisamente relativamente a essa matéria. Também nos preocupa o facto do próprio relatório, relativamente à questão das profissões de desgaste rápido, nos parecer ir num sentido absolutamente contrário àquele que nós defendemos, ou seja, aquilo que parece é que quer acabar com esta qualificação de profissões de desgaste rápido e uniformizar a idade da reforma. Ora, eu acho que nós não podemos tratar de forma igual aquilo que é efetivamente diferente e seja os que já estão qualificados dessa forma, sejam bombeiros, enfermeiros, etc., devem ter também uma reforma antecipada e penso que o relatório isso não prevê. Carlos, o dinheiro para a Caixa Geral de Aposentações, se e quando for necessário, deve sair do Orçamento do Estado ou da Segurança Social? Eu confesso que acho imensa piada estas discussões se o dinheiro vai sair do Orçamento do Estado ou da Segurança Social, de onde é que acham que virá o dinheiro da Segurança Social se tiver de pagar a Caixa Geral de Aposentações. Obviamente que virá do Orçamento do Estado. No final das contas, o dinheiro vem sempre do mesmo sítio, que é do bolso dos contribuintes. Se vem daquela caixinha no Orçamento do Estado ou se vem da outra caixinha ao lado, é relativamente indiferente. O que nós temos é um déficit enorme que resulta da transferência, obviamente. Carlos, é a garantia, peço desculpa só para esclarecermos, é a garantia de que os atuais trabalhadores serão as suas futuras reformas, portanto, e que há esse dinheiro em caixa quando chegar à altura. Mas essa garantia já é hoje garantida pelo dinheiro do Orçamento do Estado. Portanto, não há novidade aí. Hoje já há transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social. Se no futuro forem precisos mais para garantir as pensões, haverá novas transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social. Não se espera que seja de outra forma. É isso que vai acontecer. Acho que as pessoas
não têm bem noção do nível de obrigações que existem na segurança social. Nós estamos a falar de 1.500 mil milhões de euros, ou seja, 1,5 bilhões de euros, perto de 5 vezes o nosso PIB, que obviamente em boa parte irão ser pagas com os novos descontos para a segurança social, mas mesmo considerando esses descontos, ainda assim existe um buraco superior a 200 mil milhões de euros se contarmos com a Caixa Geral de Apresentações. E é indiferente para o caso se colocarmos isto em dois bolsos distintos, de dizermos isto é a Caixa Geral de Apresentações, isto é um problema e a Segurança Social é outro. Não, isto é tudo o mesmo problema. É o problema que nós temos o sistema de pensões. Vou aproveitar essa última frase para remeter a pergunta ao Miguel. É ou não indiferente? É indiferente, até porque esta circularidade do financiamento das pensões é explicitada no relatório e é óbvio, é uma evidência para quem conhece minimamente o sistema. Este relatório é muito importante, não quer dizer que seja o primeiro relatório a dar esse tipo de informação, mas é muito importante porque em Portugal existe toda uma estrutura política e mediática apostada em desinformar as pessoas sobre a segurança social. Eu lamento ter que dizer isto, mas comunicação social e classe política têm conspirado nos últimos 20 anos pelo menos para desinformar os portugueses sobre o estado da segurança social. Eu fui deputado apenas 4 anos, graças a Deus. Se eu vos dissesse os ministros do governo Costa e os deputados que chegaram a ministros e outros que não chegaram a ministros e que andam a comentar e a dizer e a maldizer, que foram ao palanque dizer aos portugueses que só, na altura ainda não havia o fascismo do Chega, portanto havia o neoliberalismo do PSD. Depois aparece-se liberal, mais à frente, mas era o neoliberalismo do PSD. Que era o neoliberalismo do PSD que inventava problemas, como a demografia, era um problema do neoliberalismo. Como o desequilíbrio atuarial dos compromissos e das contribuições da segurança social, eram tudo fantasias do neoliberalismo. É só a comunicação social dar-se ao trabalho de ir ver os discursos dessas sumidades durante 4 anos no Parlamento. E esses 4 anos não ficaram por ali, continuaram. Este relatório faz uma coisa muito importante que já vi, que suscitou todo o tipo de indignações. Eu não sei se algumas são de má fé, outras são ignorantes, não sei. Do PS, do PCP. Que é esta coisa de calcular o verdadeiro déficit da segurança social fazendo a consolidação com a Caixa Geral de Apresentações. Eu já vi essas reações absolutamente deslocadas, são reações de desinformação dos portugueses, é preciso que se saiba. Isso é desinformar, Tanto a preocupação com as fake news, isso é desinformar as pessoas. Dizer assim, não, a Segurança Social tem grandes superávites, porque é que estamos aqui a misturar as coisas quando a CGA é uma coisa e a Segurança Social... Por uma razão muito simples. A partir de 2006, deixou de haver gente a contribuir para a CGA, mas não acabaram os beneficiários da CGA. Quem recebe as pensões tem que as receber de algum lado. Sim, Miguel, temos mesmo concluir muito rapidamente. Contribuintes. Ana, só uma coisa, isto é rápido de perceber. Mas queria só saber porque se eu vejo que a comunicação social também nem corrige. O que, Ana? Não percebi. Se defendes a junção, então, dos dois sistemas. Não, os dois sistemas já foram juntos há muito tempo. Essas reformas já estão juntas. Mantendo a despesa separada. Ana, aqui é uma questão de se dizer a verdade dos factos aos portugueses em vez de mentiras consecutivas, volto a dizer, políticos do PS, do PSD, do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda têm dito durante anos seguidos às pessoas. E não só os políticos, mas a comunicação social também. Portanto, todas aquelas coisas que andamos sempre a dizer, agora são os migrantes que vêm pagar as pensões. É só dizer isto. Os migrantes não acabam a pagar as pensões. Isso é falso. E, portanto, haver um relatório que junta os números todos e diz, juntando o sistema todo, nós já temos déficit, não é neoliberalismo, não é fascismo, é a verdade dos números. É matemática. Têm o direito de saber a verdade, muito obrigada. não fantasia. Muito obrigada aos três. Temos mesmo que terminar, porque o tempo chegou ao fim. Obrigada. Boa tarde.